Olá, boa noite a todo mundo que está vendo meu slideshow nessa noite de domingo com cara de domingo, porém não entendo quando dizem que dias tem cara, imagina como seria a cara de quinta-feira. Acordei hoje com uma dor nas costas, o doido é que não tenho costas, mas sinto o peso do mundo com sabor de requeijão, a vida é o instante em que a unha é encravada. Bate na quina, dói pra caramba, mas o momento de alívio da dor é inacreditável. Código Morse da existência. Você sabia que toda vez que um músico pega um instrumento, seus cérebros acendem como fogos de artifício? Por fora ele pode até parecer calmo e concentrado enquanto lê a partitura e faz os movimentos necessários. Mas dentro do seu cérebro tudo está em festa. Como sabemos disso? Bem, nas últimas descobertas, os neurocientistas fizeram enormes progressos para entender como nosso cérebro funciona, monitorando o cérebro em tempo real com instrumentos como a IRM funcional e scanner PAT. Com as pessoas conectadas a essas máquinas, tarefas como ler ou resolver problemas de matemática têm áreas correspondentes no cérebro onde se pode observar a atividade. Quando os participantes ouviram música, eles viram fogos de artifício. Eu não sei o que faria se não fosse musicista. Quando tinha 10 anos de idade queria ser diplomata e ir para a Palestina. Minha mãe disse que eu estava maluca porque ir para a Palestina com tanto problema aqui. Nessa hora tudo fez sentido e eu disse quero me comunicar com pessoas, vou fazer música. Que ideia idiota, Amanda criança. Depois de um tempo você percebe que precisa de tanto para ser músico: dinheiro, equipamento caro, dinheiro, contatos, às vezes ler bolinhas, ser homem para ser ouvido e respeitado e bastante dinheiro mesmo. Queria que fosse mais fácil. Eu achava que era só emitir sons. Vou voltar para a ideia de ser diplomata.
Algumas pessoas me chamam de imprevisível, gosto de ser chamada assim, sou bastante histérica também e emotiva, costumava chorar umas 3 vezes ao dia, agora não consigo. Mas, devo estar bebendo pouca água, espero não estar com pedras nos rins, para mim pedra, só nas mãos para destruir a propriedade privada e tacar em fascista, meu soco é bem forte, mas meu estômago é muito fraco, quero pizza. The costume of the secret belt of strength. The golden lasso of truth and then forgetfulness. The garb of justice. My daughter, they are yours. To protest against gender-based violence. We are tired. They are killing us, our kids. Our kids are raped every single day. Today it must end.
cima de mim. Quando eu acordei, tinha 33 homens em cima de mim. Não dói o útero. Li uma reportagem que dizia que os furacões com nome de mulher eram os mais destrutivos que os com nome de homem, porque as pessoas não os levam a sério, acham que são frágeis. Às vezes não entendo bem as pessoas, tenho raiva de gente estúpida, queria sentir menos raiva, mas, no fundo, ela me puxa da areia movediça. Tapa na mesa, querer até ir pra porrada, não é o caso. Dá porrada no Chico Lopes. Eu até sou favorável da CPI, no caso do Chico Lopes, que tivesse pau de arara lá. Ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. Tá certo? Então, certas coisas, eu já ouvi de alguns aqui, no caminho do gabinete aqui, quando falei que vinha gravar esse programa, olha, ainda bem que ele deu umas palmadas, meu pai me ensinou a ser homem. Na questão privada, nós não temos como interferir, fica no livre-arbítrio do empregador. Eu não empregaria com meu salário. Agora tem muita mulher que é competente. Perdida no tempo, na esquina, nas ruas. Memória escondida no vento, na caixa, no sangue da minha mão. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Quando perde a razão, fica acusando de homofóbico. Agora, gostar de homossexual, vai lá, ninguém gosta, tá ok? Ninguém gosta, a gente suporta. Seu filho se apaixonasse por uma negra, você faria? Ô, Preta, eu não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja. Eu corro esse risco que meus filhos foram muito bem educados e não viveram em ambiente como, lamentavelmente, é o teu.